Olá, bom dia a todos, dê licença. Meu nome é Leandro Henrique, futuro professor de História, e hoje vamos falar um pouco sobre a Revolução Francesa. Vamos lá, eu não sei se está dando para enxergar muito daí, esse ângulo, mas a gente vai usar o nosso organograma, né, através do trabalho que a gente fez para estar explicando aí um pouquinho sobre esse tema, né? A Revolução Francesa, ela aconteceu na França, obviamente, teve um marco em 1789, e nós dividimos aqui em a França como estava, né? A política, a economia, a sociedade naquela época, e a França passava pela seguinte situação, né, social. Vamos começar pela sociedade da França. A França ela era composta basicamente por três grupos, né? Pelo clero, pela nobreza e também havia o clero, o primeiro estado, né? Que eram os padres, cerca de 2% mais ou menos. A nobreza, que era o rei, sua família, todas aquelas pessoas ali, que também era cerca de 2%, e o restante da população, que era considerada a alta burguesia e a baixa burguesia. A alta burguesia eram trabalhadores, né, advogados, escritores, e a baixa burguesia eram os camponeses, os agrícolas, né? Então, assim, se a gente for pensar, essa pirâmide aqui, né, ela deveria ser até menor, né? Eu falo assim, populacionalmente. Porque aqui, no topo da pirâmide, né, haveria aqueles privilegiados, o clero, a nobreza, e a base da pirâmide para sustentar, né? Haja vista que a nobreza deles, joias, roupas caras, eles não trabalhavam, né? Então, assim, e a população estava pagando altos impostos, altas taxas, né? Muitas vezes estava passando fome. Então, assim, isso foi ocasionando o quê? Isso foi uma insatisfação popular, né? Então, essa organização dessa sociedade, assim, essa configuração, a maioria da população estava o quê? Satisfeita. E agora nós vamos falar um pouquinho da economia. Eu vou voltar aqui. A economia. A economia era basicamente o quê? Agricultura. Então, essa economia baseada na agricultura ela estava passando por algumas adversidades, como por exemplo a chuva, inundação, né? Então, assim, não estava tendo aquela prosperidade. A gente sabe que tem esse desafio, né, na Europa, né? Não é um clima tropical igual aqui no Brasil, como se diz, tudo que você planta, você colhe. E outra coisa, era trabalho pesado, né? Era assim, era aquela base ali do feudalismo, dos senhores feudais. E o que ocorreu então? A França, é importante destacar isso, a França tinha como principal inimigo a Inglaterra. E na Inglaterra estava tendo a Revolução Industrial, prosperidade econômica, de trabalho. E em contrapartida, os franceses tinham esse cenário na economia de agricultura, de fome. Então, tudo isso foi mais um ingrediente assim para ocasionar essa Revolução Francesa.
Importante destacar aqui, na França, a gente tinha um governo absolutista, né? Que o líder era o Luís XVI. Como o próprio nome diz, o governo absolutista, ele é absoluto. Ele que influencia ali em todos os costumes, na cultura do povo, no dia a dia. Ou seja, o governo é um governo que dita as regras do jogo, né? É um governo que ele faz as leis, executa as leis, né? É um governo assim muito pesado. Então surge esses grupos, principalmente dessas camadas populares, para modificar esse governo. Então a Revolução Francesa ela acontece de forma a alterar essa estrutura. E tem como marco a Revolução Francesa a queda da Bastilha. A Bastilha era uma representação fidedigna do que era o governo francês. Era um governo assim, a Bastilha era uma prisão que as pessoas que de repente não concordassem ou que propunham alterações, né, havia vários presos políticos lá também, ela seria presa. Então há essa revolta da população e eles tomam a Bastilha, né, em 1789. Eles tomam a Bastilha. É importante falar que nessa tomada da Bastilha há confronto direto, uma guerra mesmo dentro da França. Através disso há uma assembleia, né? Isso desencadeou uma assembleia, e é tão importante a Revolução Francesa que a gente percebe ela nos dias atuais, como que ela está presente na nossa vida no dia a dia. Voltando para a Assembleia, é uma Assembleia Constituinte na França, né? E ela é dividida, olha só que interessante, ela é dividida em dois lados. O pessoal da esquerda, os jacobinos, né? Estes queriam grandes transformações, né? Queriam a participação do povo nas eleições, enquanto que na direita é ocupada pelos girondinos. Este defende a participação limitada, né, do voto, né, eles são mais conservadores. E olha só como esses termos é usado até hoje no nosso dia a dia, né? Quando a gente fala sobre políticas, a gente se refere a direita, esquerda, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala direita e esquerda. Pelo quê? Que muitas vezes a gente tem um estereótipo, né? De falar que determinado lado é assim, não. Essa configuração política, ela vai mudando ao longo do tempo. Por mais que tenha uma ou outra características, né? Igual eu descrevi aqui que da esquerda ela é aberta mais ao povo, enquanto que da direita, né, já estava, estou falando na França, que da direita ela já de certa forma ela era mais assim, menos radical, vou falar, menos radical, um pouco mais conservadora, né? Então assim, a gente pode ver hoje que a esquerda é ligada, né, com inclusão social, a abrangência do maior povo, só que a gente também não pode definir a direita como somente aquela conservadora, não. Por quê? Porque eles também estavam abertos a novas ideias, que estava naquele momento ali na França. É importante contextualizar que a gente tinha grande influência do iluminismo, né? O que foi o iluminismo? Foi um movimento, né, a partir do século XVI para o XVII, que ele foi chamado século das luzes, que ele questionava o poder
aquela explicação, aquela justificativa que era um poder divino, né? Ali estavam vários pensadores que estavam querendo comprovações científicas, né? Indagações, métodos, né? Daquelas afirmações, não somente o rei está aqui, vai governar porque Deus instituiu ele como soberano desta nação, né? Então assim, a gente esquerda e direita tem seus pensamentos, mas não é algo assim que não mudou e de acordo com o tempo vai evoluindo, né? É só uma identificação, né? Foi algo que foi a esquerda estava de um lado e a direita estava para o outro. Tanto é que hoje em dia fala-se muito do centrão, né? De convergerem, né? As ideias, né? De caminhar para o centrão, que eu acho que é o que tem que haver hoje, né? A questão do diálogo, de respeitar opiniões contrárias, certo? Então vamos lá, retomando nosso raciocínio aqui. Importante destacar aqui, o Robespierre foi um grande líder, né? Dos jacobinos. E, enfim, após essas revoltas, essa guerra propriamente dita dentro da França, a França passou a ser uma nova forma de governo, né? A França passou a ser uma república. Então, alterou profundamente, né, o cotidiano na França. E é importante salientar que até hoje nós temos governos absolutistas, principalmente se a gente for ver no Oriente Médio, Arábia Saudita, os Emirados Árabes, né? Em contrapartida, esse movimento aí, ele hoje nós temos mais, né, mais governos democráticos, né? Então, assim, hoje a França tem o presidencialismo, né, a república, assim como o Brasil também, né? Então, assim, olha a magnitude desse evento que foi a Revolução Francesa. Podemos destacar aí, como um legado dessa Revolução Francesa, né? Montesquieu fala da tripartição de poderes. O que seria isso? Seria descentralizar da figura do rei esse poder total. Então, dando um exemplo hoje no Brasil, hoje temos legislativo, executivo e judiciário a nível nacional. O que seria o legislativo? Seriam as duas casas, né? Que seria a Câmara dos Deputados e o Senado, enquanto que o executivo seria o próprio presidente, né? E o judiciário, que seria o STF, o Supremo Tribunal Federal, né? Então é importante, né, que a importância, né, de Montesquieu para não a pessoa ter aquele poder, né? Importantíssimo. E também os direitos humanos, que através da Revolução Francesa, né, tinha aquele lema liberdade, igualdade e fraternidade, e que todas as pessoas são livres, né, todas as pessoas têm aquela liberdade, né, de escolha, de certa forma assim, de opinião, e a gente vê isso muito trazendo para a nossa cultura também, né? A própria Constituição Federal de 1988 fala isso, né? Da liberdade que a gente tem de ir e vir, é assegurado, né? Para nós a liberdade de opinião, né? De pensamento, de religião, né? Então olha só como que foi importante esse evento, né? Historicamente, e a gente está vivenciando ele no dia a dia. Eu agradeço muito, né, essa aula, espero ter contribuído com todos. Meu muito obrigado e até logo.